O versículo 6 do capítulo 7 diz: não dê aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pise com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Ou seja, o discernimento. Precisamos ter discernimento. Devemos discernir quem é ovelha e quem é cão, quem é porco e quem é lobo. Para saber quem é cão e porco, é preciso julgamento. Observe que o texto começa dizendo no versículo 1, não julgue. Mas embaixo ele está dizendo, não dê aos cães. Para eu saber quem é cão, quem é ovelha, quem é lobo, quem não é, eu preciso julgar. Julgar pela palavra. Olha o que diz 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Não tente explicar a palavra a cães. Eles, além de não entenderem, eles irão debochar e ainda se voltam contra você. É o que o texto está dizendo: não pegue coisas santas e dê a cães, a quem não quer, a quem não tem o propósito de entender a palavra. Os hereges, que é os cães, são os rebeldes, que você pode pregar, ensinar o que for, ele vai distorcer, ou seja, ele é o inimigo. Não adianta tentar explicar que ele não vai entender. Os imundos é os porcos. Olha porque o texto diz: não dê aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Quem são os porcos? São os imorais, são os imundos, ou seja, que vivem uma vida sem santidade, que vivem uma vida sem nenhum padrão bíblico. Olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Pessoas, além de imundas, são desgovernadas. Ou seja, você vai precisar ter o discernimento para perceber quem são as ovelhas, quem são os cães e quem são os porcos. E o texto está dizendo: não adianta querer lançar pérola para porcos. O porco, ele tem o instinto de porco, a natureza de porco. Você pode pegar ele da lama, limpar ele, arrumar ele todinho, botar um perfume. Se você soltar ele, ele vai para a lama, ele vai fazer tudo de novo. Então tem pessoas que você pode ensinar a palavra, ele não quer aprender a palavra, e ele ainda vai se voltar para quem está ensinando a palavra aí. Olha o que diz agora: tem gente que não tem jeito, e a gente precisa entender isso. Tem gente que não tem jeito. O maior erro na liderança é você achar que pode dar jeito em todo mundo, e que tem pessoas que você pode pregar a mensagem que for, e eles não vão entender, vai distorcer tudo que você falou. O que significa isso? Pessoas que não querem. Quem é que não tem jeito? É aquele que errou? É aquele que está esbagaçado? É aquele que pecou? É aquele que está no chão? Não, esse aí tem jeito. Quem não tem jeito é quem não se arrepende, é quem não deixa o Espírito de Deus fazer a obra na sua vida. A pessoa pode estar no pior estado que existir, mas se ela se humilhar, tem jeito. Se ela se arrepender, tem jeito. Mas o rebelde, ele não vai se arrepender, ele não quer se arrepender. E se você não tiver cuidado, ele fica no meio do rebanho, sujando os outros. E por mais que você tente ensinar, eles não vão entender. E é preciso ter este julgamento. Já diz o ditado: a melhor
resposta é a que não se dá. Tem gente que uma resposta, mesmo bíblica, lhe enfurece e ele se volta contra você. A palavra é para ovelha, não é para porcos e cães. É forte, mas é a palavra. Olha o que diz mais. Agora já vem um outro julgamento, que é sobre o pedir, o buscar, o orar. O versículo de número 7 diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Sabe o que significa isso? Pedir é um esforço pequeno, é um desejo por algo. Eu estou pedindo, me ajude, me dê. Já buscar é algo que exige maior força, ir atrás, insistir. Você vai correr atrás daquilo. Agora bater não. Bater já é um esforço dobrado, porque o que eu quero está trancado, e eu estou ali batendo para aquela porta abrir. Eu não só pedi, eu não só fui atrás, mas eu estou disposto a bater até a porta que está fechada, ela se abrir, para que eu possa ter aquilo que eu quero. E eu preciso fazer esse julgamento. Tem coisa que eu vou pedir, tem coisa que eu tenho que buscar, tem coisa que eu tenho que bater, tem coisa que eu peço e Deus faz, tem coisa que eu tenho que buscar mais, eu tenho que esforçar mais, mas tem coisa que eu tenho que bater, eu tenho que insistir, eu tenho que correr atrás. Não basta pedir, é preciso buscar o que pedimos. Não basta buscar, é preciso bater na porta que está trancada para que ela se abra. E aqui está o julgamento, porque tem gente que vai receber e tem gente que não vai receber, porque tem gente que ele pede mas não busca, tem gente que busca mas não bate, tem gente que desiste com muita facilidade, tem gente que vai orar e daqui a pouco, quando a coisa, ele desiste, ele volta. E só tem resposta quem consegue avançar, ter resposta. Para ter resposta tem que pedir. Olha o que diz João capítulo 14, versículo 13 e 14. E tudo quanto perdides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se perdides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ah, pastor, mas Deus sabe de todas as coisas. Não, mas tem que pedir. Você precisa pedir. O texto está dizendo pedir. Ou seja, eu tenho que apresentar a Deus os meus sonhos. Eu tenho que apresentar a Deus aquilo que eu estou querendo, aquilo que eu estou precisando. Para achar, é preciso buscar. Olha Jeremias 29, 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você vai me buscar. Ou seja, para me achar, você tem que buscar, mas você tem que buscar de todo o seu coração. Existem pessoas que querem intimidade com Deus, existem pessoas que querem crescer com Deus, existem pessoas que querem crescer em intimidade, mas ele não quer buscar. Existem pessoas que querem receber, mas ele não quer pedir. Mas para abrir, tem que bater. Lucas 18 primeiro. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Olha, esse texto está falando da mulher do juiz iníquo. A Bíblia diz que todo dia ela ia lá e o juiz dizia, eu vou resolver. E todo dia ela ia, o juiz, eu vou resolver. Quando foi um dia, o juiz disse, rapaz, resolve o problema dessa mulher. Essa mulher eu tenho que resolver a causa dela. Eu tenho que dar a sentença dessa mulher. Porque essa mulher todo dia está aqui na minha porta. Ora, quem quer receber dádivas maravilhosas de Deus, precisa pedir, precisa buscar, mas precisa insistir até que a resposta chegue da parte de Deus. Mas nós precisamos observar o que diz o versículo de número 12. Entrai, o 12 diz assim, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Olha o que esse texto está falando. O texto está dizendo que eu preciso praticar a generosidade, não é o egoísmo, porque o egoísmo é o que eu quero, a generosidade é o que eu posso fazer ao outro. Não é fazer a vontade do outro, é o que eu posso fazer pelo outro. Isso é generosidade.
Aqui está a regra fundamental para se viver em sociedade. Eu devo fazer ao outro aquilo que eu quero para mim. Olha o que o texto diz: o que você quiser que alguém faça a você, faça você aos outros. Isto é o princípio bíblico para receber a vitória. A generosidade é o oposto do egoísmo. O generoso pensa no próximo, o egoísta pensa em si. Olha o que diz Provérbios capítulo 11, versículo 25. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. A alma generosa engordará, ou seja, a alma generosa prosperará, avançará. Pastor, mas eu estou está seco, a minha vida é uma sequidão. Comece a regar a vida dos outros, que Deus rega a sua vida, que Deus molha o teu deserto. Este é o princípio. Provérbios 22, 9. O que é de bons aos olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Deu do seu pão ao pobre. Nós precisamos julgar entre o egoísmo e a generosidade. Este julgamento entre egoísmo e generosidade é o que Deus está trazendo para nós. Ou seja, você é egoísta ou você é generoso? Você quer ser próspero? Então você tem que ser generoso. Não, mas eu sou egoísta. Então você não vai ser próspero. A bênção de Deus não está sobre você. Esse é o tempo do ajuste, e ele serve para revermos os nossos conceitos e as nossas prioridades. Nós vamos avançando. O falso e o verdadeiro caminho. Aqui também precisa de julgamento. Eu preciso julgar entre o falso e o verdadeiro caminho. O caminho falso é o que lhe permite fazer o que você quiser. Ou seja, as pessoas preferem viver a mentira do que a verdade. Porque a verdade dói, a verdade confronta, a verdade faz a gente mudar. Agora, quando a pessoa quer viver a lá vão ter, viver fazendo o que quer, ela vai escolher o caminho falso, que é o caminho largo. E esse caminho falso ensina o quê? O hedonismo. E o que o hedonismo ensina? Se dá prazer, eu estou dentro, eu quero. Ela ensina o materialismo. A pessoa começa a viver pelos bens materiais. Agora nós estamos vendo o que está acontecendo. Para que adianta tantos bens materiais, se muitos não têm condição de usufruir em um momento como este, que é uma situação que não é a das piores? Porque o julgamento de Deus e o juízo de Deus nem se compara com o que estamos vivendo. Existem pessoas que estão vivendo no caminho falso, porque o caminho falso, ele dá a tônica para o humanismo. E o que é o humanismo? É o homem no trono, tira Deus do trono e coloca o homem, é ele fazendo as vontades dele. Mas tem o mais perigoso no caminho falso, é o relativismo. O que é o relativismo? É que nada é absoluto. Então você vai ensinar uma verdade para alguém e ele vai dizer: não, mas isso aí é para você, para mim não. Essa verdade é sua, para mim não. Esse caminho é para você, não é para mim. Só que a palavra de Deus é absoluta. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Não existe, há várias verdades, existe a verdade, que é a palavra e que é o Senhor. O verdadeiro caminho, aí esse caminho é difícil. Por quê, pastor? Porque esse caminho exige mudança de vida, mudança de pensar, mudança de agir. Olha o que diz Lucas 9:23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. E siga-me. Ou seja, se você quiser trilhar o caminho do mundo, você vai viver o hedonismo, o materialismo, o humanismo, o relativismo. Ah, pastor, então eu quero trilhar o caminho de Deus, o caminho certo. Aí você vai ter que trilhar o caminho da renúncia. O verdadeiro caminho passa por lugares difíceis, passa por lugar apertado. Porém, somente quem ouve e segue os ensinamentos de Jesus pode andar pelo caminho estreito. Vamos pensar agora no outro julgamento, que é os falsos profetas, que está do versículo 15 até o versículo 20. Olha o que diz o versículo 15: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores.
parecem inofensivos. Aqui é que está o perigo. Tem veneno que não parece veneno. Tem perigo que não parece perigo. O falso profeta, ele se apresenta de uma forma tão inofensiva, que parece uma coisa que não vai trazer tanto mal. Se apresentam como ovelhas, mas na verdade são lobos. Se apresenta como homens de Deus, mas na verdade não passam de obras de engano. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 11, do versículo 13 ao 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois os que seus ministros se transfigurarem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. É as escolhas de quem fez, do caminho que trilhou, que vai determinar onde ele vai chegar. Mas olha que o texto está falando: ministros do diabo, falsos apóstolos. Olha 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Geralmente a gente pensa que o falso profeta é aquele que diz uma profecia, que a profecia não vai cumprir. Não, esse daí não é o pior não. O pior é aquele que ensina, doutrina. Ele tem ensinamento, ele tem argumento, ele tem conteúdo, ele conhece as escrituras, mas o que ele está ensinando é maligno. O que ele está ensinando é do inferno, é para tirar as pessoas do caminho de Deus. Olha o que diz 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha o julgamento. Olha que o texto começa dizendo: não julgue, ou seja, não ande criticando todo mundo, não ande falando da vida dos outros, não seja injusto, não seja santo para ficar criticando a vida dos outros. Mas quando passando dos outros versículos, você já começa a observar que o texto está dizendo: olha, você precisa julgar, porque nem todo mundo que está dizendo que é. Você precisa julgar, porque nem todo mundo que está dizendo que pode. E isso é que é preciso entender, e isso que é preciso observar. Segundo, se conhece um falso profeta pelo conteúdo e não pela aparência. Um falso profeta, ele não é conhecido pela aparência. A aparência é de homem de Deus, a aparência é de mulher de Deus, a aparência é de um homem, de um santo homem de Deus, mas o conteúdo, o que ele prega, o que ele ensina, o que ele faz, está errado. Ou seja, o julgamento, quando você começa